Sejam muito bem-vindos a mais um Família na Real. Gratidão por estar aqui, espero te fazer uma boa companhia. O tema do programa de hoje será de extrema relevância e sensibilidade: a vivência da pessoa transgênero e os desafios enfrentados no âmbito pessoal e jurídico. Mas primeiro, o que é uma pessoa transgênero? É aquela que não se identifica com o gênero que lhe foi atribuído com base no seu sexo biológico. Lembrando que a identidade de gênero é diferente da orientação afetiva. E para esse bate-papo super importante e necessário, teremos duas convidadas. A primeira é uma pessoa transgênero que compartilhará conosco sua trajetória de vida, desde o momento em que descobriu sua identidade até os desafios enfrentados em família, na sociedade e no mercado de trabalho. Leona Ferreira Lima Osternes, coordenadora de proteção aos direitos LGBTQIAPI+, da Secretaria de Segurança Pública. Elas nos contará como teve seu caso acompanhado pela Defensoria Pública e como foi o processo de alterar seus documentos através do projeto Meu Nome, Meu Orgulho. Também teremos a participação da doutora Patrícia Ferreira Monte Feitosa, defensora pública e idealizadora desse projeto transformador, que busca garantir o direito ao reconhecimento da identidade de gênero de forma digna e acessível. O Família na Real está no ar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, TV Cidade Verde. Bom, durante a conversa com minhas convidadas, vamos explorar os aspectos emocionais e sociais dessa jornada, bem como questões jurídicas envolvidas. Será um diálogo profundo, cheio de aprendizados, que busca trazer visibilidade e respeito às pessoas trans e ao trabalho fundamental da Defensoria Pública nessa causa. Muito obrigada pela presença, doutora Patrícia, Leona, por estarem aqui no nosso programa, pela atenção, pela disponibilidade. Espero que a gente tenha aqui uma tarde ótima e consiga passar para a sociedade esse tema tão importante e necessário. Tudo bem? Tudo bem, Rosa. Agradecendo a oportunidade. Sempre que a gente pode, né, a Defensoria Pública e as pessoas que lutam pela causa dos transgêneros, a gente gosta de estar nesses espaços para mostrar os dramas que muitas vezes são incompreendidos, na verdade nem mesmo conhecidos pela sociedade, né? Ainda é um tema que envolve muitos tabus, e esses tabus relegam as pessoas à discriminação, à falta de oportunidade, seja de estudo, no mercado de trabalho. Então, sempre é importante, em um programa como esse, né, de respeito, que a gente tenha a oportunidade de trazer pessoas como a Leona para conversar, para que mostre os seus dramas, para que as pessoas tenham empatia com a causa das pessoas transgêneras no Brasil. Exatamente. A gente quis trazer a Leona por admiração ao seu trabalho também. Patrícia, minha colega defensora pública, atua no primeiro atendimento também e tem vários projetos relevantes à frente da Defensoria, e entre eles é Meu Nome, Meu Orgulho. E aí a gente quer falar sobre o projeto, mas acima de tudo trazer alguém que foi beneficiada com esse projeto. Leona, mais uma vez obrigada. E eu queria iniciar aqui algumas dúvidas que eu acredito que a sociedade tenha em relação ao que você enfrentou, porque não é fácil. Então, como é que foi o momento em que você percebeu sua identidade de gênero e decidiu compartilhar isso com as pessoas? A gente até iniciou o programa falando do que é ser uma pessoa transgênero. Obrigada pelo convite, né? A doutora Patrícia, quando entrou em contato comigo, né, falando desse programa, eu me senti assim, preparada para estar nesse ambiente, para que eu pudesse falar sobre a minha vivência enquanto Leona, desde a época que eu iniciei a minha transição, que foi assim, não foi muito fácil, né? Até porque
aos 15 anos de idade. Na verdade, eu acho que eu iniciei a minha transição desde cedo, né? Porque eu sempre sentia, doutora Patrícia, vontade de brincar com coisas femininas, de 10 aos 11 anos, quando eu estava dentro da escola, nunca eu queria fazer educação física junto com os meninos homens, eu sempre me esquivava, ficava mais próxima das meninas, onde eu me sentia acolhida. E nessa época eu tinha algo dentro de mim que era muito mais forte quando eu vi uma pessoa do mesmo gênero, né, que é colocado para a sociedade, né? E aí, com o passar do tempo, tinha uma menina que ela sempre foi louca por mim, desde a época da escola. E aí, era minha amiga muito próxima, a gente era muito confidente. E eu falava dos meus desejos quando eu vi uma outra pessoa do sexo masculino, que é assim que a sociedade impõe. E aí, com o passar do tempo, ela começou a me chantagear, dizendo se eu não ficasse com ela, ela ia ligar para minha mãe, que naquela época ela não estava no Piauí, né? Ela teve que sair do estado para poder trabalhar na casa da minha prima, para ela poder me dar uma qualidade de vida melhor. E aí começou a chantagem e eu não cedi essa chantagem na época. No dia seguinte, simplesmente eu recebi uma ligação da minha mãe de Brasília, onde ela disse que iria pegar o primeiro voo e vinha só degolar o meu pescoço, né? Por quê? Porque ela teve um filho homem, não como diz a sociedade, um viado, né? E aí, naquele momento, né, que ela me disse isso, eu já fiquei toda preocupada, já fiquei com medo, né? Eu fui criada por uma outra pessoa que na verdade não é meu pai biológico, mas nele eu senti o acolhimento a partir do momento que eu recebi essa chantagem dessa pessoa. Como ele se encontrava ainda, era separado da minha mãe, aliás, mas se encontrava no mesmo bairro que a gente morava. E eu cheguei, conversei com ele, ele disse, olha, essa é a decisão que você quer, então você está sendo bem... Ah, mas quando a mãe chegar, a mãe vai me matar, a mãe vai me bater, porque a minha mãe era muito rigorosa. Você tinha quantos anos lá nessa época? Isso, na época eu tinha entre 15 a 16 anos. Né? E aí eu sei que minha mãe chegou, minha mãe, antes da minha mãe vir para Teresina, né, a minha prima já tinha trabalhado o psicológico dela, até porque a partir do momento que eu me senti coagido, eu acho que essa é a palavra correta, né, eu falei para minha prima, expliquei toda a situação e aí ela já foi, né, trabalhando no psicológico da minha mãe para que ela pudesse me aceitar, porque até então eu estava comentando para a doutora Patrícia que as nossas famílias, os nossos pais, eles sabem, né, desde o nascimento que a gente somos, né? Então essa foi construído toda uma identidade de gênero, eu acredito, desde o berço, né? E aí minha mãe chegou, simplesmente minha mãe começou a chorar, dizendo que ela até me aceitava, né? Mas que eu não usasse roupa de mulher. E isso, quando a mãe chegou, eu já estava em transição, né? Já estava com um ano que ela não estava mais convivendo comigo, e aí eu comecei a conhecer outras pessoas que era LGBT que já estava aí na pista um bom tempo, e eu disse, olha, eu sou LGBT, só que assim, eu não me identifico como uma pessoa gay, eu quero ir além, né? Aí uns amigos disseram, olha, você pode tomar hormônio, isso, e naquela época a gente não tinha todo esse acesso que a gente tem hoje. Isso, é isso que eu ia falar. A gente hoje, por conta de pessoas como você, que estão aqui contando sua história, outras pessoas se encorajam também para se assumir, para se entender, porque eu acredito que não começou com 15 anos, né? Como você disse, sim, acho que a partir de criança, a partir do momento que você observou alguns comportamentos, alguns desejos seus, sim, que não eram, vamos dizer assim, compatíveis com o sexo biológico, isso, que é essa a diferença, né? Transgênero é não se identificar com aquele sexo
sexo biológico. A partir daí você ficou, como todo mundo, confusa, com incertezas, angustiada. E aí, quando você resolveu compartilhar com uma colega, aconteceu isso, não foi? Isso, justamente. Aí, dando continuidade, quando a manhã chegou, minha mãe começou a chorar, disse que, ó, eu até te aceito, mas se você não se vestir de mulher, né? Porque as pessoas não precisam saber o que você é. Aí, logo em seguida, eu digo assim, mas como assim, mãe? Eu não me sinto bem vestir uma roupa masculina, né? Eu gosto disso, gosto daquilo. E aí ela começou a chorar, né? Também não aceitou naquele primeiro momento, porque é um choque muito grande, né? Até porque para ela, eu era o único filho homem, né? Que ela só teve um casal. Então, para ela foi muito difícil essa desconstrução do preconceito, né? Porque, querendo ou não, o preconceito ainda está enraizado, até porque ela foi educada que homem nasce homem, mulher nasce mulher. Homem veste azul e mulher veste rosa. E aí, com o passar do tempo, eu fui conversando com ela, tentando desconstruir, mas cada vez mais o diálogo vinha ficando difícil. E quando ela viu que realmente, né, eu já tinha uma identidade de gênero formal, né, que eu já estava modificando os meus corpos, ela disse, ó, não tem mais o que fazer, eu não vou te matar, né? Você não é o primeiro, mas a partir de hoje você vai ter que arcar com as suas despesas, você vai ter que trabalhar. Isso aos 17 anos. E aí tinha uma outra pessoa, que é a Lohana Brasil, né? Que foi foi a primeira pessoa que me inspirou, foi a primeira pessoa que eu sou muito grata. Graças a ela eu fui inserida no mercado de trabalho. A gente trabalhava na época vendendo aqueles kits de raspadinha para ganhar aqueles ursos. E a gente percorria todo o Piauí e o Maranhão. Nossa. E aí, a partir do momento que eu fui cavalgando o meu espaço no mercado de trabalho, fui sensibilizando ao respeito, né? Porque eu sempre coloquei isso como primeiro lugar, respeitar o espaço da minha mãe, né? E aí, com o passar do tempo, né, fui conhecendo outras meninas do segmento, onde hoje eu faço parte, que é o Grupo GP Trans, que é o Grupo Piauiense de Travesti Transsexuais. Conheci primeiro a Maria Laura dos Reis, que é a pioneira aqui dentro do estado do Piauí. E aí eu fui adentrando esse espaço para entender, né, o que era uma identidade de gênero, o que era uma orientação sexual, para que eu pudesse chegar e explicar tudo direitinho para minha mãe. Graças a Deus, né, eu de alguma forma desconstruí esse preconceito, né, da minha mãe, enraizado que ela tinha. E você continuou na escola nessa época? Seguiu mesmo assim? Sim, nunca deixei de estudar, né? Concluí até o ensino médio, porque você sabe que é tão difícil a partir do momento que a gente tem uma identidade de gênero, uma orientação sexual bem resolvida, é muito difícil a gente adentrar o mercado de trabalho, né? E aí eu aproveitei todos aqueles momentos que eu estava no auge na época no mercado de trabalho para pleitear outras vagas. Graças a Deus, né? Deus foi tão bondoso para mim que as portas sempre iam se abrindo. E aí a minha mãe, com o passar do tempo, ela me aceitou. Né, o primeiro momento foi muito difícil, né, pela parte dela, mas também fui bastante acolhida pela minha família. Sim. Até porque minhas próprias tias diziam, não, mas a gente já sabia, a gente só não ia entrar em detalhe porque a tua mãe... Um assunto sensível, né? Um assunto sensível e tua mãe sempre foi mais explosiva, era mais, né, que minha mãe sempre, ela dizia que não aceitava, né, ela preferia matar do que aceitar. E aí, graças a Deus, né, minha mãe... hoje ela não se encontra mais do meu lado fisicamente, né? Por infelicidade, eu costumo dizer que o mundo foi muito cruel comigo, que há 2 anos e 4 meses eu perdi a minha mãe pro suicídio, não por causa da minha identidade de gênero, mas sim por causa de outras coisas que passou na vida dela que ela não suportou. Mas eu sempre ouvi da minha mãe enquanto vida que ela tinha muito orgulho de mim, da mulher que eu me transformei. Que bom que você pode ouvir antes. Sim, de ela. Ela sempre dizia, ela tinha muito orgulho de mim. E olha que quando eu retifiquei o meu nome e gênero,
né? Também foi uma outra batalha. Vamos já né? conversar sobre isso. Pronto. Leona, Aí eu e em perdi a minha relação a mãe. outras pessoas da sua família, além da sua mãe, eu queria que você falasse um pouco assim sobre o papel, né, da sua família, ou se você realmente teve mais essa proximidade mesmo com sua mãe, ou você tem outros familiares, irmãos, porque a gente fica sempre se questionando como é que, eu quero que você detalhe tudo, como é que foi, porque aqui a gente está resumindo, mas você que realmente sabe o que passou e o que significou cada uma das suas conquistas. Quando ela diz assim, não é, Patrícia? Olha, eu tive muita sorte porque as portas foram se abrindo. Não foi sorte, viu, Leona? Foi um trabalho seu, foi sua coragem que fez com que você, inclusive, esteja aqui. E eu sou muito grata por você estar compartilhando sua história conosco. Sim, dando continuidade, como eu disse anteriormente, né? A minha família, ela foi bastante acolhedora, até porque minha família não é grande, né, doutora Sim. Patrícia? É uma família de 4 irmãos, né, da minha mãe. Então a família não procriou, não Procriou, você procriou muita gente, né? Então foi muito pouquinho. Então a única resistência que eu tinha era da minha mãe, no início, mas graças a Deus eu desconstruí. Hoje eu tenho uma irmã que eu não tenho, que é essa meninazinha aí aqui no canto, né? Minha irmã, ela é evangélica, enraizada, né? Desde berço, até porque quando a minha mãe nos teve, né? Ela foi a primeira, minha mãe teve 2 eclampses. E aí minha mãe não teve condições de criar ela, né? Como ela me criou. E aí o meu pai, a família do meu pai biológico criou ela. Então a minha família era toda assim, por parte de pai, eu não tive tanto contato justamente por causa disso. Porque para eles, né, para as pessoas evangélicas, nós não somos normais, né? Nós somos anormais. Então, ainda eu sinto um pouco do preconceito ainda dentro da minha irmã, só pelo fato de ela não respeitar a minha identidade de gênero e de ela passar, né, para os filhos, para as filhas. Ela te chama como, Leona? Ela não me chama de Leona, ela me chama de Léo. Ela me chama de Léo. E assim, para você ver o quanto eu consegui... O seu nome era como, Ana? Era Léo mesmo? Não. Não, vou chegar lá, tá, calma. Aí, para você ver o tanto que eu desconstruí o preconceito da minha mãe, que eu trabalhei numa empresa aqui por volta de 5 anos, né? E aí eu estava numa comunidade aqui na Zona Sul, e aí eu não sei se foi foi uma infelicidade para mim, porque eu me senti assim destruída, né? Porque eu já era retificada já há muito tempo, e eu fazendo meu trabalho, meu cunhado era taxista, estava vindo com as minhas 2 sobrinhas, e as minhas 2 sobrinhas simplesmente me chamou tio. Mulher, isso foi uma dor tão grande. Depois de um processo, porque de todo o processo, né, que eu passei. E aí falou na frente do consumidor, eu fiquei assim, poxa, é como se tivesse desconstruído toda a minha identidade de gênero. Ali eu fiquei no chão. Todo o seu trabalho. Todo o meu trabalho, as minhas conquistas. Cheguei em casa, falei pra minha mãe disse assim, como é? Pois eu já vou mandar mensagem para ela e vou dizer para ela que ela tem que respeitar. Se ela não quer lhe chamar por Leona, que ela lhe chame de Léo. E que ela ensine as filhas dela lhe chamar de tia. Se não quer chamar de tia, também não fala. Não chame. Sim. E aí, mas só que assim, eu disse assim, não, mãe, não precisa. E minha mãe, sempre, como eu disse, sempre foi explosiva e ela sempre gostou das coisas corretinhas. Por mais que ela não aceitasse, mas ela estava lá. Ela era uma leoa. Sim. Ela me defendia de tudo e de todos, né? Para me ver feliz. Mãe é né? mãe é mãe. Mas assim... Ai, desculpa, Leona, conclua o seu raciocínio. Não, é porque assim, quando a gente começou a receber as pessoas transgêneras na delegacia, aliás, na defensoria, eu confundi, assim, porque eu já trabalhava com o movimento LGBTQI, a PN+, desde a época que eu era delegada de polícia. Então, eu já tinha... muito contato com essas pessoas e na época não tinha essa facilidade ainda de fazer a alteração do prenome gênero, ainda era uma luta assim intensada.
né, em relação a isso. E eu tive várias vezes na Delegacia de Direitos Humanos, que eu era titular, recebendo famílias que deixaram os filhos em situação de rua, adolescentes de 13, 14 anos, abandonados à própria sorte, né? Era um momento como esse, que ela disse que a mãe dela chorou, mas depois acolheu. No caso, me lembro demais desse dia que, assim, a gente fica arrasada. E a mãe deixou a menina da delegacia. Meu Deus. E a gente, né, aí a importância das coordenações, as coordenações da assistência social e tudo, para saber, assim, como é que age agora. Como é que age agora? Estado, muitas vezes não tem ideia da situação. A importância de trabalhar com a rede de assistência às pessoas LGBTQI é muito importante, né? No caso, eu, delegada de polícia, eu liguei para Marinalva, que na época era a pessoa que era mais próxima, assim, disse, para onde é que eu mando? Para onde é que começa, né? Sim. E, na verdade, o que foi que eu consegui fazer? Eu tentei remarcar uma audiência entre a mãe e a filha e, para minha surpresa, acho que depois daquele estresse todo aquela tarde, que eu nunca vou esquecer daquilo, a gente conseguiu mediar, né? Então, assim, o que é que eu percebi, como é que eu percebo também hoje? É um pessoal que tem, assim, uma infância, uma adolescência, assim, muito sofrida, que eles criam aquela também resistência. E, às vezes, muitos passam a ser agressivos. E são agressivos contra o próprio... A forma de defesa. Claro. Então, são agressivos dentro do contexto familiar. Então, assim, às vezes, o pai e a mãe já têm as suas dificuldades de aceitar aquela condição e o ambiente fica ainda mais transtornado pela agressividade que os filhos veem, aliás, contra os pais, né? E vice-versa, né? Porque, na verdade, o vulnerável, um ciclo, o vulnerável é o adolescente, que não tem ainda emprego, não tem como se sustentar. De preconceito, falta de acolhimento. Sim. E aí vai gerando esses conflitos familiares sem fim. É uma espiral de conflitos, que se realmente não tivermos um profissional que possa mediar, como a Patrícia colocou, dificilmente vai acabar muito mal, pode acabar muito mal. Então, né? assim, nessa tarde eu conversei com a moça lá, eu disse assim, olha, eu sei que é você que está precisando de ajuda, mas, assim, tente compreender também um pouco da sua mãe em relação a isso. Veja como é que você se porta, né? Que a gente conquista ela, muito importante, não é? Né, Leona? Que você conquista ela, que compreende os sentimentos dela, que, assim, nas coisas de mediação a gente valida os sentimentos, né? Então, assim, valide os sentimentos da sua mãe, mas também passe o que você está sentindo. Exatamente. Né? E aí, graças a Deus, depois deu certo contornar isso. Assim, claro que deve ter ainda tido muitos problemas ainda para se superar, mas pelo menos aquele momento, daquela adolescente em situação de rua, a gente conseguiu, né, que a mãe acolhesse de volta. Eu vejo que tem que haver simpatia dos dois lados, porque, como a Leona colocou, ela não poderia querer que a mãe dela, o primeiro contato que ela teve conhecimento da escolha da Leona, que ela agisse naturalmente. A gente não pode querer que a mãe da gente, muitas vezes uma pessoa de idade, que foi criada em outra família, com outra cultura, com outra educação, ela simplesmente naturalize aquilo e diga, olha, tudo bem, tá tudo ótimo. A gente também tem que acolher o sentimento da nossa mãe, a gente tem que deixar ela se indignar, tem que deixar ela, enfim, ela expressar o que ela está sentindo, mas depois vai se acalmando, ela vai entendendo, ela vai aceitando, como foi o caso da sua mãe. Isso. E aí, aproveitando, Leona, eu queria que você falasse um pouco agora sobre o projeto que a doutora Patrícia é idealizadora na Defensoria, o Meu Nome, Meu Orgulho. Como é que você se sentiu acompanhada pela Defensoria Pública? Qual foi a diferença que fez para você em relação a isso tudo que você estava vivendo? Eu tive conhecimento do projeto Meu Nome, Meu Orgulho, né, quando as meninas colocaram lá no grupo, né, do GP Trans, que iria ter a retificação de nome e gênero. E devido a uma situação que pesou muito, né, eu tomei essa decisão. Eu fui dar entrada no meu seguro-desemprego na época, e aí eu, toda bonitinha lá, minha mãe me acompanhou, que minha mãe sempre me acompanhava, eu lá de vestido longo, cabelo já, né, toda bem maquiada. E aí a atendente disse assim,
Leonardo Ferreira, pam. Eu digo, fala, meu Deus. Eu olhei assim pro lado, olhei pra minha mãe, me levantei. Quando eu cheguei lá no atendimento, a moça, não, mas eu chamei Leonardo. Eu digo, senhora, sou eu. Aí ela me disse, você sabia que você tem direito a mudar o seu nome? Olha, a própria atendente lá do banco me disse. Que legal. Então, aquilo ali me inspirou a ir muito além. Aí eu conversando com minha mãe disse assim, mas vai ser um processo demorado, não sei o quê. Não tem problema não. Eu digo, não, mãezinha, mas deixa eu fazer. Até porque eu vou me sentir bem, chegar, adentrar os espaços, ser chamada pelo nome que eu me identifico. Importante. Fique Leonardo mesmo só para a senhora lá na certidão. Mas não me chame de Leonardo na frente de todo mundo, não, me chame de Leona. Né? Que eu sempre, quando eu conheci os meninos sempre me chamou de Leona. Leoa, Leonora. Aí, quando eu conheci o projeto, né, teve lá as meninas que disseram que tinha essa vontade. Lá em 2018, né, porque ainda eu passei um bom tempo ainda para retificar, até porque eu teria que sensibilizar minha mãe para que ela também poderia, porque tudo que eu fazia era combinado com minha mãe, porque só era eu e ela, né? E ela disse assim, não, poxa, tá bom, pode fazer, se é para você se sentir bem, acolhida, faça. Aí eu me juntei lá com as meninas e em 2018 a gente procurou a doutora Patrícia e deu a entrada na retificação de nome e gênero, e eu acho que na época nem demorou muito. Acho que foi. A doutora Patrícia vai contar um pouco para a gente depois. Né? Não demorou muito. Sobre o processo. Né? E aí, quando eu recebi a minha certidão de nascimento já retificada, olha, eu chorei muito. Imagina, Leona. Porque eu nasci novamente, né? E hoje eu adentro todos os espaços, né? Sou reconhecida pelo meu nome, gênero, né? A sociedade, eu me sinto assim muito feliz por ter sido uma das contempladas do projeto Meu Nome, Meu Orgulho. E eu aconselho, né, que todas as meninas travestis e transexuais também procurem, né? Hoje em dia a facilidade é maior, eu acho que é menos de uma semana, né, doutora Patrícia, para as meninas conseguirem essa retificação, até porque a gente, eu costumo dizer que todas nós que somos travestis e transexuais, que tem a sua identidade de gênero bem resolvida, ela vai se sentir acolhida em procurar a Defensoria Pública para fazer essa retificação. Porque, olha, é uma coisa assim, como é que eu posso dizer? É uma felicidade imensa. Todas as meninas que até hoje estão retificando esses nomes, que elas chegam até a mim e dizem assim, gente, é a melhor coisa que aconteceu, né, na nossa vida, porque por mais que já esteja essa resolução pelo CNJ, eu acho que é isso, mas todas as pessoas, tanto as pessoas travestis transexuais e os homens trans que procuram a Defensoria Pública, né, pelo projeto, é bem acolhida pelo primeiro atendimento, pela doutora Patrícia Monte. Então, assim, é muito gratificante hoje ser uma mulher retificada, reconhecida nacionalmente, né, pelo meu nome gênero. É uma felicidade imensa. Leona, é muito importante. O nome, como a gente sabe, é um direito personalíssimo, é um direito da personalidade que vai muito além da forma que a pessoa te chama, te denomina. É algo que você constrói. É a Leona. Sim. A Leona é outra pessoa. A Rosa, a Patrícia, a gente constrói o nosso nome. Muitas vezes a gente diz, aquela pessoa, ela tem um nome tão lindo, mas ela é tão chata, ela é tão isso. Então, assim, eu acredito que você tenha tido mudanças significativas em todos os âmbitos. Muito. Pessoais, profissionais, demais, na sociedade, não é isso? Familiares. E que bom. É tão bom quando a gente chega num ambiente. Eu já fui leiturista, né, de uma empresa aí. Quando eu chegava na comunidade, as pessoas sempre me respeitavam, né, pelo meu nome já retificado. Por incrível que pareça, muitas vezes quando eu ia trabalhar, as pessoas só sabiam que eu era travesti transexual, porque eu mesmo chegava e falava. Né, eu nunca escondia a minha identidade de gênero, né? Então é muito gratificante a gente chegar num espaço desse e ser chamada pelo nome que você se reconhece. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não sai daí que no próximo bloco tem muito mais. Voltamos já.
Estamos de volta com Família na Real. Lembrando que se você possui alguma sugestão de tema ou tem alguma dúvida ligada ao direito das famílias, é só enviar aqui para esse contato que aparece no seu vídeo. A gente conta com sua participação para trazer assuntos cada vez mais pertinentes aqui para o programa. Bom, e hoje estou recebendo Leona Lima Osternes, coordenadora de proteção aos direitos LGBTQIAPN+, da Secretaria de Segurança Pública, e doutora Patrícia Monte Feitosa, defensora pública e idealizadora do projeto Meu Nome, Meu Orgulho. Bom, a gente vai continuar aqui a nossa conversa. Doutora Patrícia, queria agora conversar com você. Leona já contou aqui um pouco da sua história, de tudo que ela enfrentou na vida pessoal dela, do trabalho. E aí eu queria saber como é que surgiu a ideia do projeto Meu Nome, Meu Orgulho, quais têm sido os principais resultados alcançados até agora. A Leona é prova viva aqui desse resultado, mas eu quero ouvir de você agora, Patrícia. Em 2018, a Associação Nacional de Defensores Públicos lançou uma campanha chamada Que Onde Existe Pessoas, Nós Enxergamos Cidadãos. Então, na época eu era da chefia de gabinete da doutora Ildete Evangelista e pensei assim, quem são os invisíveis? Né? Quem é o público invisível? E com conversa, inclusive, com o doutor Igor Castelo Branco, ele disse assim, olha, minha ideia é fazer um projeto para levar documentação civil às pessoas que carecem não só de documentos ou por algum motivo que deixe em condição de vulnerabilidade, que fica sem acessar direitos. Aí disse assim, então estou pensando em fazer esse projeto, da gente fazer essas ações de busca ativa de público vulnerável, que queria ideias de que botar. Então a gente botou pessoas em situação de rua, crianças em abrigos que estão institucionalizadas que não têm a documentação, a gente pensou nas pessoas em situação de rua, os quilombolas, né? Tem muita população quilombola sem documentação civil. E pensamos nas pessoas com transtorno mental e as pessoas transgêneros. Então, daí, a gente começou o projeto Meu Nome, Meu Orgulho, porque junto com isso, a gente fez a primeira ação da pessoa em situação de rua em maio, mas aí em agosto sai a decisão, o provimento do Conselho Nacional de Justiça, que é o 73 de 2018, autorizando, que é esse o diferencial, né, do início do projeto, a alteração do prenome e identidade de gênero diretamente nos cartórios, sem necessidade de ação judicial. Uma ação judicial, às vezes, passava 5, 6, 7 anos, até mesmo que a gente sabe que a nossa justiça hoje é bem mais acessível à diversidade da sociedade, mas imagine há 10, 15, 20 anos atrás. E aí o diferencial foi esse. Então, a gente se reuniu com os movimentos sociais, a TRAP, GP Trans e Matizes, e a gente disse assim, o que a gente pode fazer? Então, a primeira iniciativa da Defensoria Pública foi pedir que o Tribunal de Justiça do Piauí fizesse o provimento local. Os cartórios têm as normas gerais, têm as leis, mas tem que ter o local. Sim. Então, a Corregedoria do 3J, né, demorou um pouquinho, mas eles foram super acolhedores à ideia e saiu o provimento. A partir daí, disse, o que a gente vai fazer agora? Agora vamos fazer ações de educação em direitos, que a gente divulgue esse novo direito, né? Que era um direito que até é bom a gente falar, não vem por lei, né? Não foi uma conquista legislativa, mas foi um reconhecimento da justiça. Vamos fazer então essa educação de direitos e ações de busca ativa dessa população. Então, assim, através da Laura, que estava na coordenação LGBTQI do estado do Piauí, a gente fez várias reuniões, aliás, momentos de educação em direitos, não só em Teresina, como a gente foi para Pix, Piripiri, União, enfim, eu cheguei a acompanhá-la, né, em algumas ações da coordenação, e depois, brilhantemente, a Laura pediu autorização de usar o nome do projeto para desenvolver esse projeto de educação de direitos para várias coordenações municipais. A gente já fez vários encontros estaduais de 2, 3. Então, isso foi um sucesso nesse ponto. Aí é interessante que o projeto é monitorado. Desde o início, a gente fica com todos os números. Então, Rosa, em 2019, a gente não conseguiu mais do que 10 certidões de nascimento.
retificadas o ano todo. Por quê? O pessoal pouco vinha procurar ainda, os cartórios ainda estavam aprendendo como é que se fazia o procedimento, pessoas que moravam em outro município achavam que tinham que ir nos municípios onde nasceram para fazer a retificação, e isso é importante. Onde você mora, você pode buscar isso. Se você não tem condição de pedir no cartório sua certidão, se você for uma pessoa pobre, na forma da lei, a Defensoria requisita essa certidão de nascimento atualizada para dar início ao procedimento. O procedimento não precisa da Defensoria Pública e o procedimento não precisa de advogado. A pessoa hoje pode ir no cartório. O que é de positivo? Os números cresceram muito. Só esse ano a gente já tirou 70 certidões de nascimento. 7 vezes mais. 7 vezes mais. Então, assim, você me perguntou quais são os resultados do processo. Primeiro, a divulgação do direito em si, a própria orientação e capacitação dos cartórios em realizar o procedimento, que tiver que se adequar à resolução. Sempre eu gosto de ressalvar o tanto que o cartório tem ajudado o primeiro atendimento e a Defensoria Pública na conquista de acesso a direitos, né? Todos os cartórios, a Associação de Registradores, né, tem visto a importância disso. E os cartórios, a questão também exatamente porque os cartórios se capacitaram. Hoje, uma certidão que eu passava de 2 a 3 meses para tirar. Mais rápido, celeridade. Não é mais do que 8 dias. Né? Sem falar que eu acredito que também as pessoas foram tomando essa coragem, porque muitas vezes elas tinham essa dúvida, não é, Leona? De eu vou fazer isso, eu quero isso, eu tenho coragem, eu quero assumir. Então, além disso, a partir do momento, como a Leona disse, que uma pessoa vê que ela se sentiu, tirou a certidão, viu que não é tão burocrático, porque no início ainda teve isso, as pessoas LGBT às vezes sofrem tanto que às vezes elas desconfiam, né? Acha que o mundo conspira. Ele diz, olha, a burocracia é natural, veja, você está mudando o seu nome. Do seu nome tem seus documentos, a proteção jurídica do seu nome, então realmente é burocrático. Porém, a burocracia não quer dizer que é lento ou que não funciona. Como eu estou dizendo, em 8 dias a gente já consegue. Então, a partir de depoimentos desse, que eu assisti até agora, né, assistindo seu programa, com certeza as pessoas terão conhecimento disso, verão a situação, o depoimento da Leona, e com certeza a gente vai ter uma explosão novamente de outros requerimentos, né? Lembrando, e a gente está preparado para atender. Não é, Patrícia? Muitas pessoas ouvem falar em prenome, não sabem o que é. O prenome é esse primeiro nome, Rosa, Patrícia, sim, Leona. Então a gente sempre ouve falar no nome e no sobrenome. Mas o prenome na lei é exatamente a mudança desse primeiro nome da gente. Que é permitido mudar em qualquer cartório, Patrícia, é isso? Qualquer cartório mesmo de que registro não seja civil de pessoa natural, né? Certo, isso. Que é onde são registradas as certidões de nascimento. Mesmo que você seja de outro estado, que não seja no lugar que você registrou a sua. Com certeza. É isso que eu quis dizer. Lembrando mais uma vez, sem sequer a intervenção da Defensoria. Eu estou falando da questão da intervenção, porque como eu sei que o programa tem alcance no estado todo, o fato, porque muita gente me liga do interior, doutora, quando é que o projeto vem para o interior? Não precisa o projeto ir para o interior, você pode acessar qualquer unidade da Defensoria Pública ou qualquer cartório do interior do estado do Piauí e fazer essa solicitação. Em relação às custas, doutora Patrícia, muitas pessoas devem estar se perguntando, se não for assistido pela Defensoria, paga algum valor para receber essa certidão? Paga. Aí você tem acesso a uma tabela em cada cartório? Na verdade, todos o Tribunal de Justiça, no site do Tribunal de Justiça, além de você ver o cartório, né, de todos os lugares e municípios, lá também você vai ter as tabelas de custas, né? Eu não vou saber te precisar exato, mas assim, o que tem duas fases. Um é o procedimento, o pagamento do procedimento de alteração em si, porque depois vai ter o malote digital para transferir, e a própria materialização da certidão. Porque é interessante que a pessoa saiba o seguinte, registro é o que fica no livro e a certidão é o que materializa. Então, até onde eu me lembrava, era 300 e poucos reais, eu não me recordo, o procedimento, só para ter uma ideia. O procedimento e mais uns R$28 da materialização da certidão. Entendeu? Então, assim, mesmo que a pessoa não tenha assistência da Defensoria Pública, a lei garante que com a autodeclaração de que é pobre na forma da lei, não tem como custear, o Estado, o cartório tem que realizar o procedimento, né? Então, é isso. Então,
assistência judiciária gratuita igual todas as custas e taxas. Certo. Sim. Patrícia, apesar da evolução que nós tivemos, como você disse aí, quais são os principais desafios que você considera hoje que a Defensoria Pública ainda enfrenta para essa questão da retificação dos registros no que tange ao nosso tema? Assim, parece pouco, mas assim, os cartórios, a isenção da Defensoria, você perguntou o desafio da Defensoria, a isenção ela atinge as taxas do cartório, mas, por exemplo, não vai o porte dos correios para determinadas certidões. Então, às vezes a gente tem esse custo, às vezes a gente tira do nosso bolso, às vezes a gente deixa bem claro e dá a taxa que o cartório emite um boleto para a pessoa, para ela compreender que na Defensoria Pública o serviço é completamente gratuito, a gente não recebe nenhum tipo de dinheiro lá, que fique bem claro isso, né? E também os desafios é exatamente esse, porque assim, reunir a documentação, embora a gente já tenha feito, a gente tem cartilhas, a gente orienta sempre quais são os links do site, a gente trata com muitas pessoas pobres que não tem a exclusão digital, então elas não conseguem acessar, tem a questão também, porque você faz o requerimento, encaminha para o cartório, mas a pessoa tem que comparecer pessoalmente para assinar os requerimentos, né? Então, às vezes, pela dificuldade mesmo da pobreza, mesmo as pessoas deixam de ir. Então, por exemplo, Rosa, teve um caso de uma moça que iniciou o procedimento na Defensoria, e, infelizmente, ela, uma semana depois, faleceu. Então, ela não concluiu o processo de retificação dela. E, engraçado que ela tinha ido um ano antes atrás, mas eu acho que ela ainda estava naquela indecisão se ela ia ou não. E aí aquela Ana falou da importância que ela disse, olha, faça, que é bom e tal. Porque as pessoas, exatamente por toda a questão do preconceito e às vezes pelas barreiras que encontra dentro da família, ela deixa de acessar o direito. Você que participa de grupos, Leona, você acha que essa demanda aumentou bastante esses últimos anos? Ou como é que é a sua percepção, o seu olhar em relação a isso? Eu vejo sim, que eu acompanho bastante, né, que essa demanda aumentou, até mesmo depois da qualificação, né, desses profissionais, porque a gente, muitas vezes, a gente se recua desses espaços, porque a gente, poxa, a gente vai lá fazer a troca de retificação de nome, gente, será se a gente vai ser acolhida? Será se vai ter aquele olhar, né, porque nem todas as meninas travestis e transexuais, né, conseguiram ter uma característica visual feminina, né? A gente tem casos de meninas travesti que fez a retificação, que tem uma fisionomia ainda do sexo biológico. E aí, devido a essas formações que foram feitas com o movimento social, em parceria com a Defensoria Pública, nesse cartório, a gente acredita muito que teve aumento, não só na capital, mas também no interior, porque muitas meninas entram em contato comigo pedindo para que enquanto coordenadora, ainda eu estou lá ajudando as meninas na Secretaria de Segurança Pública a emitir o novo RG. Ela disse assim, Leona, eu conquistei a minha certidão de nascimento, agora falta o meu RG, tem como você me agilizar? Porque lá na Secretaria eu tenho um bom diálogo, né, para que as meninas recebam o RG com 2 dias, ou a certidão, o RG com 2 dias. Em outros postos, né, já é uma semana e tudo. Então eu vejo que a procura está muito grande lá na Secretaria, né, onde as meninas pedem esse apoio. Então isso só nos leva a crer que realmente aqui na capital a procura está muito grande, também no município temos algumas aliadas também que faz um mutirãozinho, né, de meninas, leva no cartório, né, com alguns projetos que tem, como a doutora Patrícia Monte falou, né, muitas vezes a gente não procura esse espaço por questões financeiras, né, porque hoje em dia é tão difícil a gente ser inserida no mercado de trabalho, né, muito difícil, e o que a gente consegue pegar, a gente leva para dentro de casa, né, para a gente estar tendo uma qualidade de vida digna, né, mas aí a procura está muito grande aqui dentro do estado, né,
E aí o que a expectativa é que vem aumentando muito, porque nós, eu não estou falando enquanto coordenadora, mas enquanto movimento social, é da gente estar encorajando as meninas a estar fazendo essa retificação de nome e gênero. Rosa, só para mais fazer um adendo aí, mais de 230 pessoas já foram mudadas só no primeiro atendimento, né? Que é onde eu consigo monitorar o projeto. E só para você ter ideia do impacto social disso também, Ministério Público do Trabalho, né, Secretaria de Segurança, sempre procura a Defensoria Pública para saber quem são essas pessoas. Então a gente começou a conversa dizendo da questão dos invisíveis, né? Sim. Então assim, hoje a Defensoria sabe quem são os 230 e algumas pessoas que se tornaram evidentes nas políticas públicas. Então, que é o outro coisa importante. Então, assim, o projeto, ele juridicamente, ele é para resolver a questão da alteração do prenome e gênero. Mas, assim, hoje a Defensoria Pública é convidada para participar da elaboração de políticas públicas que levam essas pessoas, a questão da Coordenadoria de Equidade e Saúde, né? A questão da empregabilidade, alguma coisa no Cine, a gente já fez algumas ações externas no Cine. E só lembrando isso, os desafios da população ainda são grandes. A questão da violência, né, da pessoa transgênero, expectativa de vida até 35 anos. Eu ia falar sobre isso. Um projeto desse, Patrícia, dessa grandiosidade, ele passa a ter vida. Então a gente já falou sobre o lado da Leona, sobre o lado do Estado, sobre o lado que é a Defensoria, que são as coordenações, né, as secretarias, e sob o seu ponto de vista, em relação à sociedade civil, como é que você acha que a sociedade ela pode colaborar para fortalecer iniciativas como o projeto Meu Nome, Meu Orgulho? Pronto, a primeira coisa é a pessoa entender o que é o transgênero. O que é a pessoa transgênero? É um ser humano, né? Com todas as necessidades, as dificuldades. A pessoa precisa compreender, por exemplo, hoje a gente vê muita resistência da sociedade na questão das discussões do gênero na escola. Mas como é que você vai passar a formar uma criança, um adolescente, a não saber o que é gênero, quando a outra pessoa está ali do lado, sofrendo com aquela construção e que precisa se identificar? Tem tanto tabu, né? Então, assim, o que é que precisa, o que é que a sociedade tem? É de ver, conhecer, sempre conhecer, se respeitar. Sim, conhecer até para respeitar e ver, e ela compreender que uma pessoa só pode movimentar e fazer aquela diferença. Então, assim, tem que ver o impacto nas famílias, que a gente está falando de família, né? O que aquela mãe, aquele pai que se sente constrangido em andar do lado do seu filho transgênero, né? Outra coisa, Rosa, que a Leona, não sei se ela aparentemente não sentiu isso na pele. Quantas tias e tios deixam de querer seu filho naquela confraternização de Natal com medo do seu filho pegar aquele comportamento? Ela diz que acha que é anormal, uma pessoa anormal, né, Leona? Exatamente. Então, assim, a primeira coisa é sempre isso. Poxa, um pouco de respeito e empatia, né? Em compreensão em relação a isso. Então, eu acho que a partir do momento que elas apareceram, os 230 transgêneros de Teresina, que galgaram espaço. Eu, por exemplo, acompanho as meninas dos últimos, o projeto já vai fazer 6 anos, né? Então, é uma política pública que não é de um momento, é uma coisa que já está consistente. Sim. Então, eu vejo até a postura delas, olha a postura delas, sim, o jeito que elas chegam, a segurança que passa e exatamente o acolhimento de outras pessoas na mesma condição. Pode ficar à vontade, você fala. Só complementando a fala da doutora Patrícia, no início da minha gestão, lá na secretaria, a gente tinha recebido uma denúncia, né, de uma jovem, né, menor de idade, que estava sofrendo transfobia dentro da sala de aula, né, por parte daqueles profissionais. E aí nós, enquanto Secretaria de Segurança, o pessoal da SASC, Centro de Referência LGBT, foi fazer a intervenção, entender por que aquela jovem não tinha o nome dela respeitado, né, pelo fato de ela ser uma menor de idade, uma mulher transexual, mas ela se identificava com o nome e lá na ficha tinha o nome masculino. E aí o que foi que aconteceu? A gente foi lá fazer essa intervenção, falar do projeto Meu Nome, Meu Orgulho, que eu acredito que hoje ela já deve ser retificada, até pelo fato que na época ela tinha 17 anos, eu creio que hoje ela tem esses 18, e olha como foi
foi interessante, doutora Patrícia? A denúncia chegou até a gente não pela mãe, mas sim pela tia que não se conformava em ver a sua filha, a sua sobrinha naquele momento passando uma LGBTfobia por parte daqueles profissionais que é para acolher, né? Fomos lá, fizemos toda a intervenção, logo em seguida foi feita uma formação com os professores, fomos na sala de aula, foi um momento, eu acho que foi um momento que estava tendo lá na escola, onde a gente procurou algumas salas de aula, reunimos os alunos, né, para que a gente explicasse o que era identidade de gênero, o que era orientação sexual, porque muitas vezes não é nem tanto preconceito, mas sim a falta de conhecimento, né? Bem no início a gente falou que a gente já está tão armada de tanto a gente sofrer na pele, só pelo gosto, só pelo fato de a gente ser mulheres travestis, transexuais, né? A gente já está lá preparada já para se defender, mas a gente tem esse papel, né, enquanto gestora, de sensibilizar os profissionais, o respeito à identidade de gênero e à orientação sexual para aquela pessoa que está naquele momento se sentindo coagida, né, por parte de um profissional que é para acolher e está lá de alguma forma ou outra desconstruindo aquele preconceito. Então achei muito louvado, né, a atitude da tia, né, em estar lá defendendo o próprio filho, a própria sobrinha. E tem tudo a ver com a nossa pergunta, que é o que a sociedade pode fazer. Então, eu acho que denunciar, eu acho que é exatamente você poder, né, relatar esses casos que são absurdos. Hoje a pessoa, ela não pode ser, o caráter da pessoa, a identidade da pessoa, ela não pode ser analisada a partir da sua identificação de gênero. Isso é um absurdo. Cada um tem a sua identificação, tem a sua escolha, tem a sua própria vida. Então, Leona está aqui mostrando isso, uma mulher inteligentíssima, mulher linda, uma mulher que trabalha, uma mulher que faz a diferença na sociedade, que lutou e conquistou o espaço dela. Então, como você, Leona, que está de parabéns, muitas mulheres poderão aqui se inspirar em você, e é isso que a gente quer, trazer o conhecimento, mas também trazer essa motivação, não é? E Patrícia, eu acredito que você já passou por muitas situações, já teve contato com muitas pessoas. Eu queria que você compartilhasse conosco um caso marcante, além do da Leona, que é essa mulher inspiradora, que você viveu para o nosso telespectador aqui. Bom, eu sempre um momento único, assim, que eu nunca vou me esquecer, a Monique, que era a presidente da TRAP, é uma referência do movimento transgênero. Hoje ela tem já quase perto de seus 70 anos, então ela começou muito cedo do movimento. É uma pessoa que hoje, infelizmente, hoje ela está com demência, né? E além de problemas de depressão, por tudo que já passou na vida. Mas o dia que a gente iniciou o projeto, o Instituto de Identificação foi para a Defensoria, que ela tem uma foto linda, que ela fez o cartaz para levar para a ação da Defensoria, segurando a identidade, dizendo assim, isso é uma conquista de uma vida, né? Aquilo ali é um negócio que eu nunca vou me esquecer. Um evento na Defensoria, eu acho que ela levou. Foi, eu estava lá. Exatamente, porque sempre a gente faz essas ações, porque assim, essas ações não é só pelo povo que vai ser atendido na hora, né? Sim. Porque, mais uma vez dizendo, é importante que diga que o projeto acontece todo dia nós recebemos pessoas. Mas assim, a gente faz essas ações porque os espaços da mídia acabam divulgando direito, né? Então nesse momento, foi uma das ações que a gente fez. O Instituto de Identificação foi para lá tirar essa carteira nessa celeridade que a Leona falou. E assim, gente, foi assim inacreditável. Você tá vendo, não é o documento saindo de si, que é uma simples impressão. Não, é o que a gente chegou até lá, entendeu? Exatamente. E outro caso, Rosa, é assim, só para lembrar, gente, que não sei se já está na hora de falar, mas assim, que a Defensoria Pública atende, não pelo projeto Meu Nome é Orgulho, na Rua Nogueira Tapeti, 138, bairro dos Noivos, né? E lá,
para quem tem esse receio de chegar aos espaços, é importante que se diga que a pessoa entra para uma sala, a Larainha, que é uma funcionária que já está desde o início do projeto, que vai lhe atender. Então, pessoas assim, capacitadas, as pessoas preparadas para receber, reservadas. Exatamente, local. Você vai ser chamado pelo nome que você quer, você pode compartilhar aquele sofrimento, seus receios, para que a gente lhe oriente em relação a isso. Então, isso também é importante. Essa pessoa, eles se identificaram com essa pessoa dentro do órgão público que vai acolher exatamente por esse receio que a Leona falou de ser mal atendido. Sim. É importante que se diga que não precisa de laudo psiquiátrico, laudo médico, cirurgia de transgenitalização para poder fazer. Basta os documentos. Por que eu estou falando isso? Porque a Leona comentou que a pessoa que ainda não conseguiu fazer as alterações físicas, né? Assim, tem o receio de chegar lá e ser questionado. Sim. Você é mesmo transgênero? Não vai haver esse tipo de questionamento, porque basta a autodeclaração do que você quer para fazer sem ação judicial. Mas é importante que se diga realmente que você tem um pouco de segurança, a segurança do que você quer, porque para voltar o nome original, aí sim vai ser preciso uma ação judicial de retificação depois. Ou seja, nada disso que a doutora Patrícia falou pode ser um impedimento para você conseguir fazer a sua mudança de identidade, a sua retificação de nome. Outra coisa que o pessoal fica na dúvida, Rosa, desculpa falar demais, porque aproveitando o espaço para dar o máximo de informação. Claro, que bom, Patrícia. Mas assim, outra coisa que é importante é que às vezes a pessoa fica na dúvida se tiver restrição no SPC Serasa, restrição de protesto em cartório ou certidão negativa criminal, fica com medo disso ser um empate para fazer o procedimento. E eu quero deixar claro que não. A Defensoria Pública também agiu nisso. Quando o provimento do Tribunal de Justiça do Piauí saiu, a gente fez novo requerimento, porque lá veio com a restrição de quem tivesse problema, certidão negativa, aliás, certidão positiva criminal, que não poderia fazer alteração de pronome gênero. A Defensoria Pública fez um arrazoado, né, até mesmo porque hoje os sistemas de justiça são todos com base no CPF, né, no RG. É o direito ao nome, então, que não tem nada a ver com mas o tribunal foi 10, acolheu, reformulou o provimento. Então hoje, mais uma vez dizendo, sem qualquer documento psicológico, psiquiátrico, que vai um custo, um tempo, nem se tiver restrição SPC, Serasa, não é empecilho para fazer a retificação. O que você tem que fazer é que após a retificação, você tem que ir nesses órgãos públicos, mudar. Hoje, com o cartório interligado com a Receita Federal, não precisa, mas, por exemplo, passaporte, comunicar os cartórios e a própria Justiça. No divórcio, você muda o seu sobrenome, você vai ter que alterar todos os seus documentos. Exatamente. E claro que a pessoa que mudou o seu pré-nome, que é o primeiro nome, vai ter que alterar seus documentos. Ou seja, até porque eu acredito que alguém que passou por tudo isso, vai ser um prazer para ela fazer toda essa alteração. Muito gosto, né? Inclusive, Leona, eu queria já me encaminhando para o final aqui, exatamente que você pudesse, diante de tudo que você conversou com a gente, deixar uma mensagem aí para essas pessoas transgênero que estão iniciando essa jornada, que você deixasse para a gente essa mensagem. Primeiramente, eu quero passar essa mensagem não só para as pessoas travestis, transexuais e transgênero, mas sim para toda a sociedade, toda a família, né, que tem uma pessoa travesti e transexuais, né, que vocês possam acolher os nossos corpos, porque a nossa família é a nossa base. Porque se a partir do primeiro momento a gente não ter esse apoio familiar, os nossos corpos ficam à mercê das ruas, né, da prostituição, não dizendo que a prostituição não é uma profissão digna. Eu, Leona Ostelli, já fui profissional do sexo. Eu não tenho vergonha de dizer a minha origem, né, da onde eu vim até onde eu cheguei. Hoje eu estou enquanto coordenadora, graças à trajetória de vida que eu tive, né? Então eu quero pedir a vocês, né, familiares, que acolham, que dê amor, seja mais humano, porque todos nós temos o direito de ir e vir como qualquer outro cidadão, né? A gente não pode esquecer, né, das nossas matriarcas que deram tapa
tapa a cara lá nos anos 80 para que hoje a Leona tivesse esse espaço. A gente sabe que a gente precisa a gente sabe que a gente precisa ir muito mais além. A gente precisa sensibilizar toda a sociedade, porque hoje em dia é muito difícil a gente ver uma mulher travesti transexual dentro de uma sala de aula. Hoje em dia é difícil a gente adentrar esses espaços, porque a nossa população ela já se sente tão amedrontada de procurar esses atendimentos, de estar procurando esses ambientes por questões do preconceito, porque tanto preconceito com os nossos corpos, o que a gente faz de mal para a população, não, a gente não faz nada, a gente só quer adentrar, a gente só quer ser acolhida, a gente só quer ser amada. E para a minha população de travestis transexuais, eu Leona Sternes, estou aqui encorajando vocês, que vocês procurem, né, os órgãos competentes, defensorias públicas, né, os cartórios da nossa capital, não só da capital, mas do estado, porque esses profissionais que estão ali na linha de frente, eles já estão qualificados para que possa estar fazendo um atendimento mais humanizado e acolhedor. E você que não se sente ainda preparada para estar fazendo uma retificação de nome e gênero, hoje a gente tem uma lei estadual, que é a Lei 5.916, que garante a toda a população de travestis e transexuais o nome que você se identifica, o nome social, né, independente da retificação de nome e gênero. E vamos fazer um Piauí, uma Teresina e um Brasil livre da LGBTfobia e que possamos ter dignidade e respeito por parte da sociedade. Muito bem, obrigada. A temática do programa de hoje nos mostrou que por trás de cada identidade há uma história de coragem e superação. A jornada das pessoas transgênero é marcada por desafios, mas também por vitórias, especialmente quando tem uma rede de apoio e o suporte de iniciativas como o projeto Meu Nome, Meu Orgulho, que explicamos aqui. Nossa convidada nos inspirou com sua força e coragem. Também a doutora Patrícia nos mostrou como o direito pode ser um instrumento de transformação e inclusão na vida de muitas pessoas. O que aprendemos hoje é que cada pessoa merece ser reconhecida por quem é e que todos nós temos um papel a cumprir na construção de uma sociedade mais justa e acolhedora. Lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações.